Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para mais uma série de vídeos voltadas tanto para a OAB como para a prática profissional, para a prática trabalhista. Eu quero conversar com vocês hoje. Vamos iniciar a operação trabalhista. E o que eu quero mostrar para vocês nessa série de vídeos de operação trabalhista? Quero mostrar para você, advogada, para você, jovem advogado, como é que vocês irão utilizar as questões da prova da OAB na sua prática trabalhista do dia a dia. Porque, pessoal, é como eu sempre falo para vocês, a prova da OAB, as questões da prova da OAB, elas sempre são muito voltadas para a prática, no nosso caso, para a prática trabalhista. A prova da FGV, a prova do OAB, não é uma prova que só se preocupa com questões conceituais, que a gente muitas vezes não utilizaria no dia a dia, muito pelo contrário. Há muitos anos, a prova do OAB, ela se preocupa em colocar questões voltadas ao caso concreto. E geralmente é o que nós advogados e advogadas nos deparamos. Então, por isso que você, jovem advogada, jovem advogado, estudante do direito, você precisa entender aquela consciência, entender aquele raciocínio, ter a percepção de como você aplica aquilo que você estuda na sua casa, ou na faculdade, ou no cursinho. E quando você vai para a prova da OAB, como é que você coloca aquilo depois na prática do seu dia a dia. E é esse o objetivo que eu quero passar para vocês. Vamos lá? E agora, a questão que eu quero falar foi a prova passada da prova do OAB recentemente, agora em 23 de outubro de 2022. Na parte de direito material do trabalho, o que ele nos colocou aqui o examinador? Ele falou que uma empresa calçadista, ela estava atuando na área, fazia algumas contratações no geral, estava adquirindo outras empresas. E a partir do momento que ela estava adquirindo outras empresas, o que ela precisava ali? Ela precisava perguntar para você, ela precisava saber como é que essa empresa poderia fazer as suas transferências dos seus empregados. Porque você sabe muito bem, pessoal, que muitas vezes, uma vez que a empresa possui o poder diretivo, o jusvariante, ela precisa organizar e se reorganizar a sua estrutura organizacional de forma que melhor atenda às necessidades da empresa. Essa é a grande realidade. E, diante disso, muitas vezes ela poderá realizar contratações, deverá realizar algumas demissões, por que não? E, em alguns outros casos, elas podem realocar os seus colaboradores, os seus empregados, em uma filial ou outra, dependendo da localidade e dependendo da sua necessidade. E é aí que você vai juntar o seu conhecimento de estudo com a prática trabalhista. Nós estudamos, pessoal, no direito do trabalho, a parte de transferência do empregado. Lá no artigo 468 da CLT, a partir daí nós vamos estudar a transferência. E o artigo 469, ele já começa a nos falar o seguinte: é vedada a transferência do empregado sem a sua anuência. Por quê? Porque isso
tem como base o artigo 468. O artigo 468 ele nos fala da inalterabilidade dos contratos, inalterabilidade contratual, pois que, em regra, o contrato de trabalho ele não poderá ser alterado. Isso é uma regra. Como toda regra, terá as suas exceções. E ele já vai para o artigo 469, dizendo que, com base na regra, o empregador não poderá transferir o empregado sem a anuência deste. A partir daí, quando você estudar o artigo 469 e seus parágrafos, você olhará e perceberá ali que há algumas exceções, como por exemplo, cargo de confiança, se estiver estipulado no contrato, né, existe de repente algumas atividades que ela de cara ela já exigirá a transferência do empregado. Então, a partir desse momento, tem que estar previsto contratualmente essa transferência. Então, será óbvia essa transferência. Mas tem outros casos que o cargo do empregado ali em questão, ele não tem essa real necessidade. Aí é isso que o legislador ele quer. Porque no dia a dia, pessoal, isso ocorre com muita frequência. Eu posso dar aqui um exemplo para vocês. É muito comum em algumas lojas de departamento, em algumas lojas da área do varejo, da área farmacêutica, por exemplo, ou supermercado, ou lojas de departamento, como eu já disse, existem várias filiais no Brasil, no estado e no município. Para pensar aí, um supermercado muito famoso, uma rede de farmácias muito famosa, uma rede de departamentos, uma loja de departamento, tipo essas de shopping, muito conhecidas aí de todos nós. Você irá encontrar essas lojas, essas farmácias em vários shoppings, em todo o estado do Rio de Janeiro, em todo o município do Rio de Janeiro, em vários bairros, como você encontra várias farmácias em vários bairros. Cá entre nós, tem muita farmácia aí que você encontra várias farmácias no mesmo bairro. Por exemplo, o bairro de Copacabana é lotado de farmácia. Tem uma empresa farmacêutica do ramo varejista de farmácia que só essa empresa deve ter mais de 10 filiais só naquele bairro. E no outro bairro terá 5, 10, depende da necessidade. Só que o que acontece? Várias vezes o funcionário ou a funcionária, eles são contratados para trabalhar em determinado local. Por exemplo, falando aqui do Rio de Janeiro, ele é contratado ou ela é contratada para trabalhar no bairro da Pavuna. Pois é, quase zona norte ali do Rio de Janeiro, Pavuna. E provavelmente essa pessoa ou mora no bairro da Pavuna, ou mora no bairro próximo ali daquela região da Pavuna, por ali Pavuna, São João, ou alguma outra localidade próxima. Às vezes, tudo bem, ela nem mora tão próxima assim, mas ela mora em outra localidade que ela já tem o caminho dela certo. E vem direto para lá, às vezes com uma condução, talvez até duas, mas de forma praticamente direta. Aí no dia a dia, o que acontece? A empresa, como eu já disse para vocês, com base no risco do negócio que ela arca, com base no risco do empreendimento, com base no seu poder diretivo, até porque ela tem o risco do negócio, ela olha a sua estrutura organizacional e chega à conclusão que precisa fazer algumas mudanças.
Por exemplo, colocar alguns funcionários no centro, alguns funcionários na região oeste, Barra da Tijuca, Campo Grande, alguns funcionários na zona sul do Rio de Janeiro, ou no centro, como eu disse. É provável que ela entre em contato com alguns funcionários e fale para eles: fulano, você vai ter que sair dessa loja aí da Pavuna e vai ter que ir para a loja da Barra da Tijuca ou para a loja de Copacabana. É normal que muitos desses funcionários ou funcionárias não gostem dessa alteração. Por quê? Porque ela vai ficar bem distante da onde ela trabalha e provavelmente bem distante da sua residência. Só que essa alteração de loja, essa transferência de loja, na realidade, ela pode ser chamada de remoção, de realocação. Não é uma transferência. A vedação do caput do artigo 469 da CLT, ela fala de transferência. E o que é transferência? E é essa dica e é essa noção que você tem que entender. Você é advogada trabalhista, você é advogado trabalhista, você tem que entender, você tem que pegar o raciocínio jurídico da área trabalhista. O que é a transferência nesse caso? Você tem que estar atento a localidade e residência. Só será considerada transferência quando essa localidade ou estas localidades alterem a residência do empregado. O funcionário que mora na Pavuna e beleza, trabalha na Pavuna, a partir do momento que ele vai para a Barra da Tijuca, que ele é determinado pela empresa para que ele vá para a loja da Barra da Tijuca, ele não terá a sua alteração de residência. Realmente vai ficar distante? Realmente vai ficar mais distante, sim. Mas ele está, como a gente costuma falar, na mesma região metropolitana. Isso aí você encontra no livro da professora Vólia Bonfim, curso de Direito do Trabalho, mesma região metropolitana. Uma coisa é você ser um funcionário do município de São Paulo. Aí essa empresa fala para você o seguinte: você que mora do município de São Paulo, você vai para a nossa filial lá em Campinas. É um outro município. Poxa, pessoal, vocês sabem muito bem que São Paulo é gigante. São Paulo é gigante. Do Morumbi a Itaquera é gigante. É muito longe realmente. Mas ainda assim, não haverá transferência, haverá uma remoção. Agora, você, morador de Sobral, no Ceará, se você trabalha para essa empresa e vai lá para Fortaleza, é outro município. Aí é transferência. Aí você tem que trocar residência. Você aqui do Rio, se a sua transferência do Rio de Janeiro vai lá para Nova Iguaçu, muito embora às vezes, ou São Gonçalo, por exemplo, embora muitas vezes nem haja a necessidade da alteração de residência, você tem que avaliar ali se está na mesma região metropolitana. Às vezes nem precisa trocar de residência, mas olha o lugar que você está indo. Uma pessoa que mora em Campo Grande e vai trabalhar numa loja lá em Alcântara, lá em São Gonçalo.
Será que é a mesma região metropolitana? Mesmo o município já não é. Campo Grande é do município do Rio de Janeiro. São Gonçalo é do município de São Gonçalo. Então é isso que você tem que avaliar. Essa necessidade de alteração de residência. E é a partir do momento que, seja na prova do AB ou no caso prático, você percebeu que essa alteração não teve alteração de localidade, alteração de residência, então, com certeza, poderá ocorrer essa transferência, porque essa transferência não é para outra localidade, não é para outro município, não é para outra região metropolitana. E acaba que, por mais que o funcionário entenda ser prejudicado, no final das contas, a empresa, como eu sempre digo, tem o poder diretivo, até porque ela tem o risco do negócio. Então, nesse caso, você vai se basear no artigo 469 da CLT, mas ele está falando lá, ó, não tem alteração de localidade, porque é a mesma região. Nesse caso que eu falei aqui para você, por exemplo, só haverá a necessidade de transferência, o entendimento da transferência, se houver a necessidade de alteração de residência. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, meu amigo? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.